Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Fala galerinha de xadrez, tudo beleza? Tudo beleza! Pessoal, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês o Gambito England, que é um gambito bastante interessante. Quero agradecer aqui o Danilo que me sugeriu aí fazer uma partida, inclusive um estudo aí sobre essa abertura, tá bom? E a gente vai ver essa partida aconteceu, pessoal, num torneio em São Luís no ano de 2019 e uma partida pensada, tá bom? Com horas aí para cada jogador. Quem estava de brancas era Steven Zierk contra Aman Hambleton. São jogadores aí de 2.500 de rating fee, de nível de grande mestre, tá? Então, pra vocês terem ideia, bastante ousadia aqui do Hambleton de jogar isso de negras, porque é considerado um gambito inferior aí para as negras. De fato, com um jogo muito preciso, né? Os computadores mostram que é um gambito inferior. No entanto, estamos falando de seres humanos aqui. É um gambito que pode trazer bastante complicação e tem muitas armadilhas. Vamos dar uma olhada? Aqui o Steven abre com D4, então. E aqui o Gambito England. Ele é esse lance E5, esse esquisito lance aqui E5. As pretas fazem. A partida segue com D por E5 na maioria das vezes. As brancas simplesmente capturam o peão. E agora cavalo C6 atacando o peão e desenvolvendo peça. A resposta mais natural aqui é cavalo F3, desenvolvendo também uma peça e protegendo o peão, normal. E aqui dama E7 vai para essas linhas principais aí do Gambito England, trazendo mais uma pressão no peão de E5. E aqui então, o lance jogado na partida foi bispo F4, é um lance bastante jogado também, desenvolvendo peça e trazendo mais uma proteção para o peão. E aqui as pretas que já gambitaram o peão, vão pro lance dama B4 cheque, mexendo a dama de novo, já sai com a dama. Isso aqui contraria todos os princípios de abertura, né, do xadrez. Já mexeu a dama duas vezes, está saindo atacando com a dama. Mas não se enganem, esse é uma abertura perigosa aqui, se as brancas não tomarem cuidado, existem armadilhas poderosas aqui. Bom, dama B4 cheque, está atacando a dama, está atacando o bispo, está atacando o peão, né? Então aqui esse lance é bastante forte. Uma possibilidade, inclusive, aqui, né, se as brancas conhecem, é jogar com cavalo C3. Não foi assim que seguiu na partida. Mas se joga com cavalo C3 depois de dama F4, cavalo D5 traz aqui ataques bastante interessantes para as brancas, tá? Depois de dama E4, por exemplo, cavalo por C7 cheque, vai para partidas bem malucas, né? É uma possibilidade também. Mas na maioria das vezes os jogadores vão querer seguir aqui com bispo D2. E aqui a partida seguiu então com dama por B2, né? Aqui a melhor resposta foi jogada pelo Steven, que é o lance cavalo C3, é o lance mais preciso da posição. Mas muitos jogadores vão querer fazer nessa posição o lance bispo C3, e aqui as pretas estão ganhas. Por incrível que pareça, as pretas estão ganhas. Bispo C3 faz todo sentido, atacando a dama, protegendo a torre. Seria um lance bastante natural, é um lance muito jogado, inclusive online. Mas aqui as pretas têm o lance bispo B4 e ficam ganhas, porque agora o bispo está atacado duas vezes e a torre continua atacada e o bispo está cravado, o bispo não consegue capturar a dama porque o bispo fica cravado. Então aqui, depois de, por exemplo, o bispo por B4, não dando tempo aqui da dama capturar em A1, apesar de ser possível jogar em A1, a melhor continuação das negras seria realmente cavalo aqui por B4 e continua atacando a torre e agora está atacando em C2. E aqui depois de cavalo A3, então tentando defender em C2 e protegendo a torre, simplesmente dama por A3 e as pretas têm uma posição aqui bem confortável com uma peça a mais e vão poder jogar daqui para frente, provavelmente vão conseguir a vitória, né? Então aqui realmente dama por B2 traz as suas ameaças, é uma abertura bastante perigosa. O Steven seguiu aqui com cavalo C3, temos que lembrar que isso aqui é uma partida pensada, não é blitz, então o Steven consegue calcular tudo isso, vai para o melhor lance. E aqui bispo B4 de qualquer maneira. Torre B1 foi jogado pelo Steven, o melhor lance da posição. Aliás, o único que deixa as brancas bem. Qualquer outro lance aqui pode ser perigoso. Por exemplo, cavalo E4 na tentativa aqui de trocar peça. Pode seguir bispo por D2, cheque. Cavalo de E aqui por D2. E aqui cavalo por E5 seria uma possibilidade bastante interessante, né? A dama também está protegendo nessa casa. E as pretas têm um excelente jogo, apesar de não terem desenvolvido muita peça e terem mexido a dama várias vezes. Aqui as pretas têm um excelente jogo. Se vem torre B1, tá vindo cavalo por F3, E por F3, dama E5 e tá tudo bem aqui. As pretas têm um excelente jogo, a estrutura de peões aqui das brancas está bastante sofrida e as pretas não tem debilidades na posição. Então aqui depois de bispo B4 o melhor lance foi torre B1 mesmo, o único que deixa as brancas melhores
E aqui dá para jogar um lance como dama 3, por exemplo. Mas o Hambleton tá inspirado aqui, faz o lance dama por C3, sacrificando agora a dama. Temos bispo por C3, bispo por C3, cheque. E aqui praticamente forçando a resposta cavalo D2. E a partida seguiu então com bispo por D5. E com esse sacrifício maluco aqui, o Hambleton tem 2 peças menores pela dama sacrificada. Não costuma ser compensação suficiente. Se você põe essa posição na engine dá uns 2,5 pontos, 3 pontos de vantagem aqui para as brancas. 2,5 pontos não é tanto assim, né, numa partida bastante perigosa ainda. Então o que essa abertura mostra, mesmo com uma abertura inferior aqui para as negras, muitas possibilidades ainda existem. Vamos ver como seguiu aqui a partida. E3, temos aqui cavalo em F6, desenvolvendo o bispo B5 e aqui roque. Roque foi jogado pelo Steven, D5 indo em direção ao centro, cavalo F3 e aqui bispo D6 protegendo o bispo. C4, aqui o Steven quer abrir linhas, cavalo em E7 foi jogado C por D5, cavalo de E por D5 e dama B3. Pressionando aí e também conectando as torres. Pressionando o D5, pressionando o B7, conectando as torres. Cavalo B6 foi jogado e agora a dama C2. Temos a 6 atacando o bispo D3 e torre E8. Desenvolvendo peça, que loucura, né? Cavalo G5, pressão total em H7. G6 foi jogado aqui, cavalo E4, propondo trocas. Cavalo por E4, bispo por E4. E cada troca aqui que o Steven faz, ele fica mais feliz, porque vai aliviando a pressão aí da posição. Aqui torre B8 foi jogado, protegendo em B7. Torre de F em D1. Aqui, se alguém viu algum tático, né, como torre por... mouse sleep perdeu, né? Torre por E4 aqui, dama por E4 e bispo F5. Na verdade, esse lance só ajudaria o Steven, porque trocaria bastante peça, né? Depois de dama por B7, bispo por B1 e torre por B1. Só teria feito trocar peça mesmo e ajudaria bastante aqui o Steven. Por isso a partida seguiu aqui não com esse tático que só troca peça, não ganha nada, e sim torre B8. Temos torre de F em D1, cavalo D7, agora torre de B em C1, pressão aí em C, mas C está protegido pelo bispo de casas escuras, cavalo C5 e agora bispo D5. Bispo E6 propondo trocas, bispo por E6, torre por E6, e agora, pelo menos, o Hambleton tem um bispo de casas escuras, né, que pode proteger as casas escuras e as brancas não tem muito como atacar. Então esse bispo e cavalo contra a dama aqui tá até que interessante, dá para continuar na briga. A partida seguiu com H4, H5, torre D5, B6, bastante sólido aqui em C5, não tem peão para atacar esse cavalo, é muito difícil entrar nessa posição aqui com as brancas. Temos torre de C em D1, torre de B em E8, torre 1D4, cavalo E4, torre C4, cavalo F6 atacando a torre de D em D4 e aqui torre de 8 E7, sólido, segurando aqui em C7. A partida seguiu com dama D1, agora pressionando aí na coluna D, mas a gente vê que esse bispo é forte, né? Ele tá atrapalhando todo mundo. Rei G7 foi jogado esperando para ver o que acontece. Rei F1, A5 avançando com os peões na ala da dama. Torre C6, cavalo E4, dama C2, rei H7 passando a vez. G3, rei G7 passando a vez. Rei G2, rei G8, aqui esperando para ver o que acontece. F3, cavalo C5, prendendo aí a torre. E4, F5, tentando aqui abrir a coluna. Olha só, já começa a ter perigo aqui na posição, né? Se abre aqui a coluna E, a torre entra em E2. Temos torre de D por D6, aqui desesperado, C por D6. Torre C8, cheque, rei F7. As pretas já conseguiram um pouco mais de qualidade, né? Tem aqui, vamos colocar 2 torres pela dama, torre contra cavalo. A questão material já nem tá tão estranha assim. A partida seguiu com dama C1, F por E4, dama F4, cheque, torre F6 cobrindo. E aqui algumas trocas. Torre F8, cheque, rei por F8, dama por F6, cheque. E aqui rei E8. Temos dama por G6, cheque. Agora perigoso aqui, as brancas vão ficar com alguns peões na ala do rei. Tá ficando difícil aqui para o Hambleton. Rei D7, F por E4 e aqui torre E5, protegendo o peão lá de H. G4, H por G4, dama por G4, cheque, rei E7 e H5, avançando com o peão passado. No entanto, agora cavalo por E4 vai trazendo alguma reação, já ameaça aqui torre G5, protegido pelo cavalo, cravando aqui a dama. Dama G7, cheque, rei E6, dama G8, cheque, rei E7, dama H7, cheque, rei E6. E aqui H6 avançando com o peão. Torre G5, cheque, rei F1, cavalo F6 atacando a dama. E aqui então, dama C2, colocando a dama em segurança. Rei F7, dama C7, cheque, rei G6. E aqui dama G7, cheque, rei F5. E agora, dama aqui em F8. Segurando aqui, cravando aqui o cavalo, né? Preparando para jogar H7, H8 com o cavalo cravado. O rei tem que sair daí então. Rei G6 foi jogado, dama G7, cheque, rei F5.
dama F8 e aqui rei G6. O Hamilton está repetindo o lance. Se o Steven agora jogar dama G7 de novo, vai para empate. Então aqui A4 foi jogado evitando os empates. E aqui torre H5 pressionando o peão. Dama G7, cheque rei F5, rei E2. E agora então torre G5 atacando a dama. Olha que dificuldade o Steven está tendo para avançar nessa posição. Na verdade os computadores mostram que essa posição realmente é equilibrada. Dama F8 foi jogado. E aqui então, pessoal, aqui que acontece um problema. A posição ela é equilibrada. E o lance que precisa ser jogado nessa posição é rei G6, segurando a casa de H7, pressionando o peão aqui de H6. E de fato depois aqui de rei E6. Fica muito difícil de conseguir avançar aqui para as brancas. Não foi o lance jogado, tudo bem, estaria caindo aqui em D6, mas depois de torre H5, por exemplo, dama por B6, as pretas têm o controle aqui, o peão está controlado, deixa a torre protegendo aqui o peão, as pretas têm essa fortaleza. Depois de torre H2, cheque, por exemplo, rei D3, a torre cheque, a torre vai ficar dando cheque, rei aqui C4, torre cheque, rei B3, e nessa posição aqui consegue até empatar. Com torre B4, dama por B4, A por B4, A5, cavalo D7, vai ter que segurar o peão, rei por B4, rei por H6 e o cavalo consegue segurar esse final. Vou apenas passar aqui alguns lances apenas para mostrar que rei e peão contra cavalo, o cavalo consegue ficar sempre dando olé aí e segura o empate, tá? Então aqui realmente, olha que loucura, pessoal, aqui o Hamilton conseguiu ficar numa posição equilibrada com o Gambito England, numa partida pensada contra um jogador aí de quase 2.500 de rating, tá? Então aqui mostrando que realmente, assim, não é uma abertura boa, mas com um jogo muito preciso ali, contando com algumas imprecisões do adversário, dá para ser jogado. Agora, partida Blitz, pode jogar à vontade que vai trazer diversão, né? Tem essa armadilha, tem tudo. Aqui jogou rei E6 na partida, tá, pessoal? E agora o Steven vai castigar. Seguiu com H7, torre 5 cheque, rei D1, cavalo por H7, mas agora cai peça. Dama G8 cheque, o cavalo tá caindo, né? Então, aqui rei D7, dama por H7 cheque. E aqui mesmo assim ainda é um final difícil, né? Torre 3 peões aí contra dama e peão. Mas eu vou passar aqui alguns lances, porque a partida ainda vai durar realmente muito aqui. Então eu vou apenas passar para mostrar aqui a técnica do Steven para conseguir, né, vencer. E é curioso que a gente vai chegar em mais uma posição onde o Steven faz um lance errado e o Hamilton teve a oportunidade de empatar, ó. Ele vai avançando com esses peões, ó. Posição perigosíssima, né? Posição perigosíssima. E aqui, ó, faz o lance torre por B5 e acaba perdendo a partida. Mais uma vez o Hamilton tem aqui sequência de empate, tá? Ele poderia jogar aqui o lance A4 e poderia ir para linhas de equilíbrio. Depois de dama D1, D2, por exemplo, dama F3, cheque, rei C2, dama C6, cheque, rei B2, dama D6, rei C3 e as pretas empatam. Dama C6, cheque, rei B2, dama D6, rei C3 e as pretas conseguem empatar. São peões passados aqui bastante avançados e as brancas teriam que ficar aí repetindo o lance aí para não perder, tá? Então é curioso notar que mesmo aqui o Hamilton conseguiu complicar, né? E chegar no final empatado, mas aqui ele faz o lance errado, torre por B5 cheque, e agora ele vai perder. Rei E4, torre B4 cheque, rei E3, mesmo assim a partida segue por mais uns bons lances aí, até ficar numa posição vencedora. Aqui olha só, né, que loucura essa partida. Aqui o Hamilton ainda tenta o afogamento, ele faz torre B2 aqui, de todas as maneiras tentando aqui o afogamento, rei C1, torre B3, ó, tem uma fortalezinha, difícil vencer isso aqui. Dama D5, rei B4, rei C2, A4, avançando com o peão, dama C6, rei A3, dama C5, cheque, rei A2, dama C4 atacando o peão de A, rei A3, dama D4, torre B5, dama A1, cheque, e aqui o Hamilton abandonou a partida porque ele vai levar checkmate aqui no próximo lance, né? Rei B4, tá vindo dama C3, checkmate. Ainda assim, um final muito difícil de vencer, né? O Hamilton aí segurou aí com todas as suas forças a partida, mas não deu. O Steven venceu aí, castigou o Gambito England, né? Mas o Hamilton mostrou aí toda a sua coragem de jogar o Gambito England com sacrifício de dama numa partida pensada. Beleza, vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com, vamos lá. Né, pegou o Steven aqui com altíssima precisão, 98,1% de precisão. O Hamilton foi até mais preciso, né, 98,7%, mas a gente vê aqui no gráfico, né, realmente é um gambito que deixa as brancas com larga vantagem. Mas o Steven acabou não fazendo os melhores lances, o Hamilton conseguiu equilibrar aqui a partida, mas acabou não encontrando aquele recurso, perdeu o cavalo, trouxe a vantagem de novo.
pro Steven. E aqui aquele momento, né, onde ele podia ter avançado ali o peão, mas não encontrou, jogou a torre pro B5 e mais uma vez foi a vantagem ali pro Steven, né? Tentou o afogamento, mesmo assim o Steven esperto ali não caiu nessa e conseguiu aí a sua vitória. Beleza, pessoal? É isso. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, deixa sua curtida. Se você gosta de vídeos de xadrez, inscreva-se no canal. E é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! No tabuleiro de xadrez.